Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a paciência para alcançarmos profecias. Paciência para alcançarmos o cumprimento e a plena manifestação da promessa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Já ouviu aquela história de que, depois que eu aceitei a Jesus, comecei a frequentar a igreja, decidi parar com a droga, parar com a pornografia, com a prostituição, com o roubo, com a mentira, com a sonegação dos impostos aqui na minha empresa. Aí parece que tudo piorou, parece que o que já estava ruim ficou ainda pior. Parece que os demônios que me visitavam de vez em quando e me atacavam de vez em quando, agora estão marchando sistematicamente para me fazer retroceder nessa decisão e nesse posicionamento de um filho da luz maduro. Eu conheço essa história, já experimentei e já fiz esse questionamento a Deus. O versículo seguinte diz, em parte fostes feitos espetáculos com vitupério. Paulo falando aos hebreus a respeito do que acontece conosco. Vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Parece que Paulo é bipolar, parece que Paulo é esquizofrênico, parece que Paulo é um cara esquisito, porque ele está falando coisas, e aí o camarada nesse século XXI, numa igreja egoísta, humanizada e pós-moderna, uma igreja amante do materialismo, escuta Paulo dizendo que com alegria foram roubados os vossos bens materiais, o ativo imobilizado. Mas relaxa, vocês têm no céu uma coroa de ouro, um galardão, um bem substancializado diante de Deus que é permanente, que é eterno, que não corrompe, que não enferruja, que a traça não corrói. Essa substância e esse memorial espiritual diante de Deus que está nos céus, esse é o que é relevante. Então, são verdades bíblicas que às vezes a igreja dos dias de hoje, nós com essa nossa mente ocidental, influenciada pelo sistema, lemos e nos perguntamos, será que isso aqui é poesia que Paulo está fazendo? Ou será que isso aqui é uma convicção e uma afirmação literal? Por mais absurdo que pareça, é literal. É exatamente o que está escrito, o que Paulo queria dizer. Ainda que isso gere um certo desconforto na nossa mente ocidental de uma igreja pós-moderna, materialista e egoísta. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não é um galardão, é um grande galardão. É um galardão super, top, hiper, megalomaníaco. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito, praticado a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Espera aí, que agora a mente do religioso dá um tilt. Vamos lá. Obedecer a Deus e ganhar e ser abençoado e ter dinheiro para pagar as dívidas e botar as contas em ordem, andar em santidade, obedecer a Deus e ser curado de uma enfermidade, eu entendo. A minha mente religiosa, ela vem de uma tradição em que as pessoas iam para a guerra e queriam conquistar algo na guerra. Então ela matava o filho, sacrificava o filho e queimava o filho para o ídolo e pedia para que os espíritos e os demônios por detrás desse ídolo fossem junto com ele para a guerra, para fazê-lo conquistar e vencer na guerra e retornar com os despojos de saques desta guerra feliz da vida. E na mente dos religiosos e do paganismo antigo, você sacrificou um filho biológico, mas você ganhou ouro, ganhou barcos, ganhou vaca, ganhou cavalo, ganhou camelo, ganhou terras para produzir agricultura, e isso vai beneficiar toda uma nação. Então, assim, essa ideia de adorar a Deus e trocar obediência e trocar adoração como uma moeda de câmbio
intervenção divina, nós cristãos egoístas da pós-modernidade entendemos. E todos os pagãos que nos antecedem no culto politeísta idólatra também entendem esta engrenagem. Agora o apóstolo Paulo está falando de um nível de maturidade, de um nível de luz, que dentro da própria igreja poucas pessoas alcançam, entende? E eu não estou falando assim como se fosse fácil alcançar esse nível de luz e maturidade. Essa é a dinâmica do tomar a sua cruz, negar o seu eu, renunciar-se dia após dia, olhar para Jesus, botar a mão no arado, não murmurar, não reclamar, não sentir saudade do Egito, não olhar para trás e perseverar com foco, com fé, com esperança, com determinação para o alvo que é Jesus ressurreto, manifestando sua luz, sua glória em nós e através de nós. Mas eu vou ler de novo o 36, porque vocês ainda estão necessitando de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tá bom, a Bíblia fala para mim dar o meu dízimo, a Bíblia fala para dar a minha oferta, a Bíblia fala para mim ajudar o próximo, a Bíblia fala para mim perdoar, e eu não quero perdoar, mas eu fui perdoado sem merecer ser perdoado, então eu decido perdoar. Depois que eu faço a minha parte, a metade da laranja, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Hebreus que nós temos que exercitar agora a paciência. Entregou a oferta no altar? Espera, creia, mas tenha paciência. Perdoou aquela pessoa que você não queria perdoar, mas o lixo saiu da tua alma, imediatamente você ficou leve, mas ainda você não viu florescer na contabilidade financeira, ainda você não viu florescer na cura da saúde, da enfermidade física, mas você já fez a sua parte, tomou a decisão de perdoar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Exercita a paciência, para que a parte de Deus se manifeste, para que a promessa de Deus se cumpra, para que a profecia de Deus se materialize. Utilize a chave da paciência. Abraão teve a sua fé aperfeiçoada, polida, lapidada, treinada pelo exercício da paciência. E nada melhor para um homem exercitar paciência do que uma mulher chata e gotejante no seu ouvido, tipo Sara, a esposa de Abraão. E é nesses convívios, nessas dinâmicas, nessas imaturidades da alma, que nós erramos e reconhecemos o erro, aprendemos, amadurecemos, evoluímos e exercitamos o perdão, ou exercitamos o reconhecimento do nosso pecado, da nossa humildade, e então tomamos coragem de pedir perdão. E assim nós vamos indo, dia após dia, de fragmento de luz em fragmento de luz, até chegar na estatura de Jesus, o filho primogênito de uma grande família, de muitos irmãos semelhantes a ele. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não vai tardar. Ele fala em paciência, mas agora ele fala que não demora. Interessante o mundo espiritual. O que há de se manifestar, se manifestará. O que há de ser, será. O que há de vir, virá. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, retroceder, soltar, jogar a toalha no chão e desistir, a minha alma não sente nele prazer. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que retiram, que abandonam, que jogam a toalha no chão para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Conquistas e realizações espirituais, emocionais, familiares, pessoais, de um coletivo de igreja local, de uma congregação local, de um projeto social que talvez você lidere e presida. Essas conquistas passam por esses códigos: perseverança, determinação, ter vontade de voltar atrás, desistir tudo, chutar o pau da barraca, porque é muita injustiça, é muita corrupção, é muita coisa errada ao nosso redor, seja na sociedade, seja na política, seja no judiciário, seja na polícia militar, seja na faculdade, seja na empresa que você trabalha, seja entre os clientes, os fornecedores, seja no casamento, seja no relacionamento familiar de cunhado, primo, tio, tia, avô, primo, vizinho, invejoso, invejosa, não importa. Ou você abraça o caminho da iniquidade e a tua mente entra em tilt, dá um surto, um pânico, e as coisas que estão ruins certamente vão ficar piores. Ou você reverte tudo isso, fazendo a coisa mais maluca que o racional nunca vai admitir, perdoando, amando,
perseverando na paciência, ainda que em detrimento à dor, ao prejuízo, crendo que o mundo espiritual tem uma regra, que quando você perde injustamente, você tem o direito de receber restituição. E essa restituição necessariamente não vai vir por quem te deu o prejuízo, mas essa restituição espiritual e emocional virá em algum dia, em algum momento da nossa vida. Eu já dei prejuízo para pessoas ao ponto de ficar com uma cara de imbecil e não saber como me retratar. Não foi planejado, foi incompetência, foi ineficácia, foi inoperância, foi confiar em pessoas que me enganaram e automaticamente eu não consegui cumprir com os compromissos financeiros, contratuais, comerciais com os outros. Deixar investidor feliz porque ele botou 100 mil e multiplicou por 300. Deixar investidor furioso porque ele colocou 150 mil e tomou prejuízo e eu fiquei com cara de amador, com cara de otário. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Mas aí o que me restou fazer? Tentar ressarcir o prejuízo, orar para que de alguma forma Deus na vida dele faça ele pegar de volta essa semente infinitamente mais. Tomara que ele pegue de volta esse recurso pela minha instrumentalidade. Porque aí a minha alma ferida, o meu orgulho machucado, o meu ego abatido, ele dá até uma maquiada, né? Dá até uma melhorada. Mas se não for através da minha instrumentalidade que ele vai ter essa restituição financeira, que ele tenha através da vida de algo, de alguém, infinitamente mais do que aquilo que ele perdeu. Assim como eu já dei esse tipo de prejuízo para pessoas, eu sei que outras pessoas já fizeram comercialmente coisas idênticas ou piores comigo. E aí vem na nossa mente vingança, cobrar na ponta da faca, ser deselegante, xingar, brigar. Tudo isso faz parte da nossa humanidade. Tudo isso faz parte dos nossos cromossomos e heranças adâmicas. Tudo isso faz parte da nossa resistência e insistência em não morrermos para este sistema pecaminoso e corrupto, mas tentarmos botar a perninha do velho homem para fora do caixão. E ao longo do processo de amadurecimento, então Deus nos confronta, Deus nos exorta, Deus nos constrange. Nós lemos uma coisa, fazemos outra, e vamos dormir à noite, o Espírito de Deus vem e nos ministra. Isso não quer dizer que a sua fé é inválida, que você é incrédulo, ou que a sua fé é hipócrita. Isso só quer dizer que você está amadurecendo. Isso só quer dizer que você está vivendo o processo de amadurecer. Você está aprendendo a morrer para o mundo, aprendendo a morrer para você mesmo, aprendendo a morrer para o pecado, aprendendo a morrer para essas coisas, aprendendo a chegar nesse nível de maturidade que o apóstolo Paulo está dizendo, que com alegria perderam os bens materiais, mas creem que lá no céu tem um galardão que não se corrompe e infinitamente superior aos prejuízos que tiver aqui na terra. Se você me perguntar, Becker, você é esse guru da espiritualidade que alcançou esse nível de maturidade? Eu acho que não. Talvez um dia eu chegue lá. Eu estou tentando chegar lá, né? Porque Jesus, ele diz, se te roubar uma capa, dê-lhe também a túnica. Eu ainda não vivo plena e 100% isso. Em algumas situações eu perco e eu abençoo, outras situações eu perco e eu vou dormir à noite maquinando como fazer para cobrar. Se juridicamente eu não consigo cobrar, como eu vou fazer para me vingar? E aí depois de 3, 4 dias me contaminando, me azedando com esse pensamento de vingança, de cobrança, né? Eu digo, sabe uma coisa? Eu sou crente, eu sou pastor, eu ministro do Evangelho. Não. Tira isso de mim, Deus. Porque se eu não fizer esse exercício, o meu imã adâmico me inclina para a maldade. Assim como você tem seus conflitos dia após dia aí, alguns com 3 dígitos, alguns com 5 dígitos, alguns com 9 dígitos, muda a esfera e o protocolo de energia financeira, mas esses conflitos são sempre os mesmos, se é numa favela, se é num gueto, se é numa mansão, se é num edifício corporativo de uma grande multinacional, internacional, não importa, muda as quantidades de dígito, mas a crise, o conflito e esse sistema de valor materialista, humanista, egoísta, sempre é o mesmo. Bom, não é pecado obter lucro, não é pecado ser excelente, não é pecado fazer a coisa bem feita e dar resultados.
Isso também é fruto de um amadurecimento profissional no teu segmento de mercado, de uma qualificação e uma habilidade polida. Não creia que todos que fizeram negócio com Abraão ficaram satisfeitos. Pode ter certeza que tem muita gente que ficou satisfeita em comprar e vender de Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens judeus do Antigo e do Novo Testamento. E pode ter certeza que muitos ficaram insatisfeitos, alguns tomaram prejuízos, mas a vida seguiu, a energia financeira evoluiu. E entenda que o nosso compromisso e o nosso posicionamento é tentar fazer com que o outro seja satisfeito. Nem sempre vamos conseguir alcançar essa felicidade da alma, essa satisfação. Nem sempre isso vai ser possível, porque estamos limitados, somos pecadores, somos humanos e estamos cercados de um sistema corrupto ao nosso redor, onde querem nos enganar ou nós acabamos pecando por dar prejuízo e enganar os outros. Todos nós vamos prestar contas, não só lá no céu, quando chegar diante de Deus, já aqui na terra, porque é aqui que se planta e é aqui que se colhe, é aqui que se planta sementes boas e é aqui que se planta sementes ruins, é aqui que se colhe frutos para a glória e frutos de vergonha, de desonra, de falta de paz, de perturbação. Começa isso aqui, culmina na eternidade. Não pense você que é só na eternidade que vai acontecer, não. Deus é justo e Ele é poderoso para nos levar a esse nível de crescimento, entendimento e amadurecimento espiritual. Então, de todos os códigos que você precisa para uma semana de vitória e produtiva, agarre-se com a paciência. Paciência, faça a sua parte e regue com uma atmosfera de adoração, fé, comunhão, visualização criativa, porque pode ser que a tua alma julgue demorado, mas o teu espírito sabe que é no tempo certo, que a promessa vai se materializar, que a profecia vai se cumprir. E a paciência é a lixa onde o diamante é lapidado, é aonde a pedra preciosa é polida, é o elemento paciência. Agarre com ela, peça a Deus e faça a oração do paciente. Deus, eu oro agora pedindo que o Senhor me faça paciente agora, nesse instante, me faça paciente rápido, porque é assim que todo impaciente ora pedindo paciência a Deus. Te abençoo com essa palavra, compartilhe esse vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração, subiremos a montanha, orando por todos os cooperados, associados, aliançados com a Escola de Ativação Profética. Até o próximo devocional, logo logo estaremos com o nosso funil de aulas online disponível para vocês poderem adquirir as apostilas, os livros e o material. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.